Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo bem aí com vocês? Uma boa semana a todos. Começa aqui comigo, Fausto Oliveira, mais um Desenve Notícias nesta segunda-feira, 19 de abril. Pela manhã, a primeira edição do Desenve Notícias começa em tom de música. Agora só falta você, agora só falta você. Se você entrou nesse vídeo pela capinha, você já entendeu do que eu estou falando. Pois muito bem, por que agora só falta você e quem é o você dessa frase? No nosso caso aqui é o seguinte, esse cara que está na capinha do vídeo e que eu vou comentar aqui é o Ian Bremmer. O Ian Bremmer é ninguém menos do que o presidente do Eurasia Group. E o Eurasia Group é aquela consultoria que talvez tenha sido a mais famosa dos últimos anos a fazer previsões econômicas e a fazer aquela orientação, às vezes nada sutil, às vezes um pouco menos grossa, para dizer assim, na direção de que os países deveriam adotar aquilo que ficou conhecido como Consenso de Washington, ou seja, o consenso de políticas neoliberais estabelecidos aí a partir do final da década de 80, início de 90, no século passado, que recomendava basicamente aos países em desenvolvimento um amplo programa de privatizações, a redução ao mínimo do Estado e da presença do Estado na economia e a abertura comercial. A despeito de toda a nossa reclamação e apontar a crítica que apontava, sempre apontou, que isso traria mais empobrecimento, desindustrialização, perda de oportunidades econômicas, desigualdade, como afinal veio a acontecer. Pois muito bem, a Eurasia Group, na fala do seu próprio presidente, o Ian Bremmer, em entrevista ao jornal O Globo, vejam só a conjunção astral de fatores aqui, saiu-se com a seguinte manchete: não há mais consenso de Washington. Gostaram? Então é isso, vou repetir. Não há mais consenso de Washington. Ele acabou. Pois bem, já falei aqui, os meus amigos desenvolvimentistas na internet também já falaram várias vezes. É evidente, é uma evidência do início dessa década, o final, a conclusão, o triste fim do neoliberalismo. O neoliberalismo, como elenco de políticas públicas destinadas a essas três coisas, redução ao mínimo do Estado e da sua intervenção na economia, privatizações sem qualquer critério de qualquer coisa, não importando o valor, e abertura comercial irrestrita, inclusive aceitando a desindustrialização que é consequência desta abertura, é agora uma receita do passado. E, à medida em que os Estados Unidos já estão reconhecendo isso abertamente. A Ásia não precisa nem falar, porque já não adota isso há muito tempo. A Europa começa novamente a praticar política industrial agressivamente, a proteger as suas fronteiras, a começar a fazer preferências comerciais, encomendas tecnológicas e investimentos públicos em alto nível, em função tanto da pandemia quanto do restante dos desafios que se apresentam. E agora, cereja do bolo, aparece a Eurasia Group, na fala do próprio presidente, que diz o seguinte na entrevista para o jornal o Globo: não há mais consenso de Washington. O Estado vai ter que sim entrar feio na economia, vai entrar legal, e a partir de agora a toada é a do investimento público, seja naquele investimento público mais físico, mais em infraestrutura física, etc., ou no salvamento de pessoas e empresas por causa da pandemia, seja no redesenho das economias para o futuro. Não é verdade? E aí a brincadeira do agora só falta você, por quê? Porque, como eu tenho dito aqui várias vezes nos últimos dias, o neoliberalismo tupiniquim, representado por grandes conglomerados de mídia, celebridades da mídia e classe política mais aliança com a Faria Lima, com o mercado financeiro, montaram um muro invisível, que impede e filtra as informações internacionais desde sempre de entrar no Brasil. Quando o mundo estava rodando na toada do neoliberalismo, até chegava a modo de exemplo. Diziam, então, veja, os Estados Unidos fazendo isso, não faziam, mas dava-se a entender que sim. E aí, agora que tudo mudou, esse muro começa a precisar se fortalecer, porque eles não podem deixar o povo brasileiro, a sociedade brasileira, reconhecer que os ventos mudaram, que agora não há mais consenso de Washington, como diz o próprio Ian Bremmer do Eurasia Group. Muito bem, então agora só falta você, Miriam Leitão.
Só falta você, Carlos Alberto Sadenberg. Só falta você, Juliana Rosa. Só falta você, Jornal Valor Econômico. Só falta você, Paulo Guedes. Só falta você, Partido Novo. Só faltam vocês, neoliberais tupiniquins, reconhecerem o óbvio. O óbvio. Acabou o consenso de Washington. A conjuntura mudou. Não adianta mais para nada. E sequer será produtivo para essas pessoas que eu acabei de citar, continuar tentando convencer o Brasil a aceitar um programa político que já é ultrapassado. Nós estaremos aqui para alertar, isso está ultrapassado. A partir de agora, isso é coisa do passado, é um entulho, e eu sei que o Brasil gosta de móveis velhos, então vai continuar com esses móveis velhos ainda por um tempo na sala, mas nós vamos cuidar de desalojar esses móveis e trazer móveis novos para a sala. É isso aí. Acabou. Não dá mais, não tem mais condição. O Brasil, mesmo com todos os seus problemas estruturais, mesmo com toda a sua deficiência, mesmo com todas as suas ineficiências, precisará entrar no novo mundo do século XXI, que não é aquele mundo do Ronald Reagan e da Margaret Thatcher do final do século XX. Aquilo acabou. Estado mínimo acabou. O Covid, a ascensão da China e também a sucessão de crises financeiras, principalmente a última, que acontece no momento em que eles acreditavam ter alcançado o zênite do equilíbrio financeiro-econômico com o advento das comunicações digitais, tudo isso ruindo, levou junto o consenso de Washington. Levou junto a ideia da globalização em que as cadeias globais de valor sempre podem prover. Levou junto a ideia da abertura comercial sem desindustrialização. Levou junto a ideia de que o neoliberalismo traz prosperidade. Não traz? E agora o Brasil tem que se ver, então, com isso. Com o que fazer diante dessa nova realidade. Pois bem, desenvolvimentistas como eu sabem muito bem o que fazer. Né? Nós estudamos isso. Nós advogamos por isso. O que o Brasil precisa fazer a partir de agora é reindustrializar. Não há condição de o Brasil continuar querendo ter alguma proeminência internacional e gerar riqueza de longo prazo apenas com bens primários. Digo isso baseado em dados. Veja, a produção brasileira de grãos, que no Brasil é tida como uma das maiores do mundo, 260 milhões de toneladas, 250 milhões de toneladas, etc., no fundo é pequena. Ela é menor que a produção de grãos da Europa, ela é menor que a produção de grãos da própria China, ela é menor que a produção de grãos do que será a produção da África daqui a pouco com os investimentos que a China vem fazendo. E o Brasil, portanto, está colocando todos os seus ovos numa cesta furada. Num mercado onde o produto brasileiro nem sequer é tão volumoso quanto se pensa. Para piorar, temos o problema dos termos de troca, que é um apontamento clássico da nossa corrente. É evidente que no longo prazo, quanto mais tecnologia o mundo desenvolver, e nós menos, porque a nossa produção agrícola tenderá a ficar sempre com o mesmo valor, até porque ela é importadora de tecnologia também, mais os nossos termos de troca com o mundo se deteriorarão. Isso é uma evidência também. Já era para estar acontecendo agora, não fosse a desvalorização cambial que ainda segurou os termos de troca do Brasil. Agora, portanto, o Brasil precisa, e aí ainda mais com o problema do Covid, que mostrou que faz mal não produzir ventilador pulmonar, faz mal não produzir remédio, faz mal não produzir sedativo, faz mal não produzir máscara, faz mal não produzir uma série de coisas. Não é verdade? Vacina, não é? E agora que todo o planeta Terra vai voltar a praticar políticas industriais e políticas de desenvolvimento, é isso então que o Brasil precisa voltar a fazer. Não só para poder segurar a sua macroeconomia nesse momento, até para aguentar uma expansão monetária, vai precisar de ter estrutura produtiva. Né? Como eu já disse várias vezes aqui, né? Só com uma estrutura produtiva que gere mais valor é que uma expansão monetária poderá encontrar uma capacidade instalada mais qualificada que, portanto, crescendo não gere, né, o problema com demanda crescente não gere o problema da inflação, entendeu? Então, além disso, assim o Brasil poderá desenhar a sua economia do futuro. Então, vejam, está tudo encaminhado para que o Brasil, de um momento a outro, tal como o mundo está fazendo, traga de volta a ideia de um projeto nacional de desenvolvimento que reindustrialize o país. É uma necessidade evidente, é uma necessidade urgente, dado que ninguém mais no mundo acredita
em consenso de Washington. Então será uma loucura, uma coisa de débil, uma coisa de gente estúpida, continuar tentando convencer o povo brasileiro a assinar embaixo do suicídio econômico que será a aplicação do consenso de Washington no Brasil, ainda mais nestas condições. É isso aí. Bom, eu fico por aqui nesse Desenho de Notícias, agradeço a sua audiência, assina aqui o canal da Revolução Industrial Brasileira para mais notícias e comentários como esse e outros produtos mais que eu trago aqui sempre ao longo da semana no canal e no site rib.ind.br. Obrigado, pessoal, e até a próxima.